Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui com vocês para mais uma classe de nossa escola dominical. Bom dia, tia Sandra. Temos mais alguns irmãos e irmãs. Se você puder dar um oi para que eu possa identificá-lo, para saber quem é você que já está aí conectado, seria muito legal, tá bom? Saber quem tem sido os... É muito legal que a gente esteja aqui juntos, né? Amém? A nossa classe de escola dominical. Já está com sua Bíblia, pegou seu copinho de água, seu cafezinho, pegou teu caderno de anotações. Vamos lá, queridos, né? Bom dia, Claudete, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Claudete, também, a graça e a paz. Bom ter vocês aqui, que legal. Bom dia, Maria, graça e paz. E Maria, estava uma delícia aquela torta que você mandou para nós, viu? Obrigado. Oi, tia Sandra, tudo bem? Deem um retorno para mim também, se o som tá legal. Bom dia, Célcio. Como é que você tá? Tudo jóia, querido? Tudo bem com você? Tua família? Ontem, dia 15, foi o dia da família, né? Eu não sabia, olha só que coisa, né? A gente lembra de tantas datas. Eu não sabia que tinha o dia da família. Eu sei que maio é tido como mês da família, não é verdade? Mas ainda não sabia que dia 15 de maio era o dia da família. Meu irmão ali também, Eli, bom dia, queridão. Tudo bem por aí? Então, mesmo atrasado, deixa eu dar os parabéns para cada um de vocês. Família da fé, família em Cristo, família consanguínea, a graça e a paz de Jesus. Um bom dia. Bom dia, Elígia. E bom ter você aqui com a gente também, para nossa classe. Bom dia, Célia. Bom dia, Rosane. Graça e a paz de Jesus. Oi. Bom dia, Loide. A Loide falou oi aqui também para vocês. Tá bom, queridos? Muito bem, amados. Olha aí, ó, Lígia está dizendo para nós que também foi o dia do assistente, né, da assistente social. Parabéns, que a nossa irmã é, né, Elígia? Parabéns pelo seu dia também como assistente social. O Senhor continue te abençoando. Bom dia, Sueli. A graça e a paz de Jesus. Um abençoado domingo para você também. Abençoado domingo para todos os irmãos e irmãs aqui. Nossa irmã Sueli está desejando, né? E de fato você já olhou para o céu? Tá lindo o nosso céu, né? Tá lindo o nosso dia. Um dia de céu azulzinho, ensolarado, né? Eu viro aqui pro lado, posso contemplar o céu pela janela aqui. Dia bonito, dia abençoado que o Senhor nos fez, que o Senhor nos deu, né? Eu deixo a janela aqui aberta, entra a claridade, uma luz muito gostosa aqui nessa sala onde eu estou, né? Onde eu oro, onde eu escrevo, onde eu preparo algumas coisas, onde eu me alimento da palavra de Deus.
Verdade, Sueli, um dia muito lindo e muito silencioso, né? Tá parado o dia aqui em Foz do Iguaçu. Nós estamos aqui com lockdown. Eu não sei, alguns de vocês que estão em outras cidades, né? Como está aí, mas aqui em Foz do Iguaçu, lockdown total. Começou ontem às 18 horas até segunda-feira às 5 da manhã, né? Muito bem, queridos irmãos e irmãs, eu quero convidá-los para nós separarmos agora um tempo de oração. A gente estar orando com vocês nesse momento inicial da nossa escola dominical. Só peço aqui um feedback, né? um toquezinho. Se vocês estão me ouvindo bem, diz assim, tá claro o som, está dando para ouvir bem, o som tá bom. Escreve uma dessas coisas aí, né? Tá bom, queridos? Ou isso mesmo, dá uma curtida aí. Quem que tá curtindo ali? Me pareceu ser a Selma ou a Rosana. Não consegui enxergar direito. Quem curtiu ali, fala um oi aqui para nós também, tá bom? Bom dia, Clara, querida, abençoada. Ok, obrigado pelo retorno. Gente, então vamos orar, vamos ter esse tempo de oração. Ah, Paizinho amado, nosso Deus, nosso Senhor, nós damos graças por mais este dia de vida que o Senhor nos concede, de saúde, de cuidado, de amor que o Senhor tem tido para conosco. Te damos graças pela salvação, te damos graças pela nova vida que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos deu através de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças, Pai, porque o Senhor nos colocou em família. O Senhor nos deu uma família e o Senhor também nos deu a família da fé como uma família, para vivermos em novidade de vida, para aprendermos uns com os outros, para crescermos no conhecimento da palavra, da vontade do Senhor, para te conhecermos mais, para conhecermos mais intensamente o seu amor, a sua vontade. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui conosco, que participa conosco desta aula, desta classe de escola dominical. Obrigado pelas famílias que estão aqui conosco também, Senhor. E sabemos que alguns estão com a família reunida neste momento para esta classe de escola dominical. Coloca as nossas vidas, a vida dos nossos jovens, de nossas crianças diante de Ti, Senhor. Peço o Teu cuidado, peço Tua mão estendida, abençoando. Coloco a minha vida, a vida da Loide, do Ismael Augusto. Coloco a vida da minha família também, ó Deus, do meu irmão Eli, dos meus irmãos, da minha tia, dos meus primos. E assim eu oro e peço também pela família de cada um dos amados aqui, de seus queridos, onde eles estiverem neste instante. Que o Senhor alcance-os com a Tua paz, que o Senhor os alcance, os envolva com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder, trazendo salvação, trazendo cura, revelando, Senhor, o Teu cuidado, a Tua presença. E nos abençoa, Pai, nos edifica, nos exorta, nos encoraja, nos consola com a Tua palavra nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Mas alguns irmãos entraram, né? Já estão conectados. Você que entrou enquanto eu estava aqui orando, né? Eu estava com o olho fechado, então eu não consegui ver quem que entrou. Mas fala um oi aí. Eu estou vendo aqui o Rafael, né? Rafael, Raquel. A graça e a paz. Um bom dia também, Rafael. Que bom que vocês já estão aqui conosco. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, bom dia, Luiz. Bom dia, Sheila. Bom ter vocês aqui também. Queridos, eu estava orando esta semana
a respeito dos nossos estudos pela manhã. E nesse mês de maio, mês que nós comemoramos o Dia das Mães, mês que nós comemoramos também o Dia da Família, que foi ontem, dia 15. Um mês que normalmente é separado para a família, mês em que nós também rememoramos, lembramos da experiência de John Wesley, dia 24 de maio, né, o dia do coração aquecido. É uma das marcas nossas como metodistas, né? Eu quero propor aqui, trabalhar um tema um pouco diferente nesse mês. E eu quero trabalhar esse mês aqui com vocês, viu? Selma, Roberto, Sabrina, Luzia, né? Vive, vocês que entraram e falaram um oi para nós agora também. Eu quero propor trabalhar nesse restante de mês. Nós temos aí hoje mais 2 domingos pela frente sobre família, E o meu coração ardeu, né? Para trabalhar hoje sobre uma família da Bíblia. E eu já vou dizer para você o texto que nós vamos ler e a história que nós vamos ter como base, como pano de fundo para a nossa aula hoje, para a nossa reflexão e edificação. Mas eu quero dizer para você que é muito importante que a gente possa estar aprendendo o que a Bíblia diz sobre família. E a Bíblia é muito rica em conteúdo, em textos, retratando história de famílias. E nós mesmos, né, na nossa história como metodistas, como este ramo da igreja cristã chamado metodista, temos muito a aprender. Então eu gostaria de estar compartilhando algumas coisas com vocês esse mês sobre família. Amém? Nossa irmã Selma aqui também faz uma palavra de gratidão a Deus, né, por fazer parte desta família, que é a família metodista, né? Deixa eu até dizer uma coisa aqui para você. Eu gosto quando eu ouço essa palavra assim, a nossa igreja, a nossa família, né? E de fato, a gente precisa cada dia mais aprender a dizer assim, né? A nossa igreja, a nossa família, né? Família de fé, a igreja que nós fazemos parte, né? Amém, queridos? E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo assim, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então deixa eu fazer uma observação aqui, isso faz parte do nosso ensino. O Antigo Testamento nós não temos cartas, né? O Novo Testamento temos cartas. Então, primeira carta aos Coríntios, é primeira. Segunda carta aos Coríntios, porque é carta, né? Então é no feminino, é segunda carta. Por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo, né? Primeira carta a Timóteo, mesma coisa. Mas no Antigo Testamento nós temos livros. Então, primeiro, não é primeira. Então, primeiro livro de Samuel. Então a gente fala 1 Samuel, 2 Samuel. Ou primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Então a gente fala segundo Crônicas, primeiro Crônicas. Ok, gente? Apenas um parênteses, informação, né? Mas que é legal a gente saber disso. Muito bem, queridos. Primeiro livro, então, de Samuel, você já abriu, capítulo 1, verso 1. Eu vou ler aqui com os amados e depois a gente vai estar destacando e fazendo os comentários. Diz assim, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita.
Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, onde Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isto acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos parar a leitura aí um pouquinho, depois nós continuamos. O que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã? Eu quero falar para vocês como nós podemos tratar as coisas do coração, as tristezas do coração, as dores do coração, as amarguras do coração que são geradas no seio familiar, no ambiente familiar. Eu quero compartilhar como podemos então experimentar a cura, experimentar a salvação que Jesus Cristo trouxe para nós nesse sentido, de termos a tristeza que alcançou o nosso coração, a nossa dor interior, emocional, psicológica, as nossas amarguras, portanto, os nossos ressentimentos que foram gerados no ambiente do convívio familiar. E aqui, então, esse texto vai mostrar para nós um pouco sobre isso. Vou citar alguns outros textos também com os irmãos, para as irmãs, para nossa edificação nesta manhã. E faço isso com muito carinho. Faço isso com muito carinho, queridos. Eu quero dizer para você que nós vemos aqui uma família que, a princípio, nós vamos lendo, quando o texto fala de Eucana e do comportamento de Eucana, no verso 3 diz que esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, esse texto mostra para nós que ele era um homem religioso. Era um homem que, a princípio, ele seguia alguns mandamentos, ou os mandamentos. Era um homem que tinha um zelo religioso. Podemos dizer que ele cumpria aquilo que era requerido dos judeus, que uma vez por ano, pelo menos, pudesse ir até o templo ou uma sinagoga mais próxima para oferecer os seus sacrifícios a Deus. Queridos, mas esse texto também mostra que esse homem religioso, ele tinha algumas áreas da vida dele que trouxeram não só para ele, mas como para sua família um peso. Adoeceram, Ele tinha um ambiente familiar adoecido, enfermado. O ambiente familiar dele era um ambiente familiar tenso, era um ambiente familiar, usando uma linguagem que muitos usam hoje em dia, ácido, tóxico.
Ah, a gente percebe aqui que um dos mandamentos que ele deveria ter guardado, ele não guardou. Lá em Gênesis nós temos essa orientação de Deus que o homem deve deixar seu pai e mãe, unir-se à sua mulher, para serem os dois uma só carne. Nós vamos perceber na história do povo hebreu, do povo judeu, que alguns desses homens, inclusive reis, líderes, eles não guardaram com zelo este mandamento, né? Eles não se mantiveram fiéis à sua mulher, casados com uma só mulher. Muito pelo contrário, eles tiveram um prejuízo. O caos que isso foi, os prejuízos que isso foi, tanto para Davi quanto para sua família. Triste isso, muito triste, né? Davi sofreu a perda do primeiro filho dele com a Betseba. Davi sofreu a perda depois dos seus demais filhos. Uma tristeza consequência do pecado dele. Só fazer uma observação, eu acredito que a conexão hoje não está muito boa, então ele por 2 vezes interrompeu aqui a conexão no meu celular, tá? Mas eu creio que dá para continuar tranquilo, ok, gente? Se acontecer isso, fica aí que ele já retorna, ou se cair a sua conexão também, volta rapidinho, tá bom? A gente olha para um outro grande líder que foi Abraão, né, que foi chamado por Deus para ser bênção, né, e recebeu uma promessa de Deus que através de sua geração seriam benditas todas as famílias da terra. E Abraão, ele descuida e ele tenta ajudar Deus. Deus queria trazer através de Abraão e Sara a descendência, né? E o que Abraão faz? Ele até mesmo induzido, de certo modo, pela sua esposa Sara, recebe Agar como concubina e vai ter um filho com ela, que se chama Ismael. E isso é terrível, né? Isso vai gerar um conflito muito grande. E que até hoje nós temos vivido esse conflito, né? Entre os filhos ou os descendentes de Ismael, que é o povo muçulmano, e os descendentes de Isaac, que é o povo judeu. Triste isso. Nessa semana mesmo foi postado no nosso grupo de oração para nós estarmos orando pelos conflitos ali, Palestina, Israel. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas vou assim rapidamente até expressar minha opinião, né? Alguém pode pensar diferente, a gente respeita, mas eu vejo que os palestinos, eles estavam fazendo um protesto saudável, né? Por questão de moradia, de residência, por estarem passando por essa questão da desocupação promovida por Israel. E aí um dos grupos, e talvez o grupo mais forte, se levantou e usurpou essa manifestação saudável que estava acontecendo, né, desse protesto em relação à desocupação, esse direito que os palestinos estavam exercendo de se manifestar diante do que estava acontecendo. Eles usurpam isso e começam a lançar mísseis, e aí Israel vai reagir e o conflito intensificou e tantas pessoas já morreram. A última notícia que eu li, mais de 70 pessoas já haviam morrido por causa desse conflito e podendo aumentar esse número, esse conflito ainda piorar. Então eu abro esse parênteses aqui para dizer, né, o que o pecado gera. O pecado gera conflito, o pecado gera morte, o pecado gera destruição, né? Então a gente possa fechar a porta dos nossos lares, a porta dos nossos corações para o pecado, e a gente possa realmente buscar uma vida de santidade. Amém, queridos? Né? Você pode postar aí também seu testemunho e
seu entendimento. Eu peço que você esteja orando, né? Nós temos muitas vezes ouvido que Israel é o relógio de Deus, relógio escatológico de Deus, né? Então ore por Israel, ore pela Palestina, ore por esses povos, ore pelo povo muçulmano, para que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador de todos. Amém, queridos? Para que Jesus, que veio para trazer a paz, traga a paz também para estes povos. Em nome de Jesus, eu convido você a estar orando nesse sentido. Muito bem, então a gente olha para essa família que é a família de Eucana, e nós vemos que ele trouxe para dentro da sua casa duas esposas. Gente, ele trouxe conflito para dentro de casa, era para ele ter uma esposa só. Então, né, deixa eu dizer aqui para você, irmão, e para você, irmã, sabe, a fidelidade, a lealdade, ser uma só carne é só com sua esposa ou só com seu marido, né? Ou seja, de certo modo, por mais que Eucana tenha recebido as duas como esposas e que a cultura da sua época talvez fosse legalista nesse sentido, ou melhor, libertina nesse sentido, né? Aceitasse isso, ele estava em adultério, ele estava em pecado, e pecado tem suas consequências. Apesar de ser um homem religioso e ter zelo religioso. Sabe, tem muitas pessoas religiosas que têm um zelo religioso, mas têm permitido pecados na sua vida. E todo pecado tem consequência. Então nós não podemos ficar abraçando o pecado, nós temos que resistir ao pecado, vencer o pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Guarda com muito carinho essa palavra, né? Que se algum de quem ouve esta palavra, esta ministração nessa manhã, vier a ouvir e está em pecado nesse sentido, arrependa-te do teu pecado, confessa o teu pecado, né? Muda isso, peça o perdão de Deus com o coração honestamente, sinceramente arrependido, que cada homem, cada mulher tenha um só cônjuge e viva bem com este, né? O plano de Deus para a família é que cada homem tenha uma mulher e cada mulher tenha um homem, ou seja, um marido ou uma esposa, e ambos juntos possam ter, criar e educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Muito bem, então nós temos aqui um lar que estava adoecido, um lar que estava enfermado. Uma mulher que sofria, que era provocada, que era irritada, que era amargurada de alma, de espírito, era triste, porque, e olha como que o texto diz, o verso 6 diz assim: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar. Para irritar. Veja bem, que coisa triste isso. Aqui nós vemos um outro pecado, de irritar o próximo, de irritar o outro. Então eu quero trazer uma lição aqui também para os irmãos e para as irmãs. Bom dia, Joaquim, a graça e a paz, bom tê-lo aqui conosco. Saudações a você, sua família. Nós estamos conversando aqui sobre família, viu, Joaquim? E irmãos, eu faço uma pergunta assim: você tem sido uma pessoa que provoca, que irrita o seu cônjuge, a sua esposa, que provoca, irrita o seu marido, seu esposo? Vamos pensar como pais, né? Efésios diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos. Você tem sido um pai, uma mãe que tem irritado os seus filhos, que fala
asperamente com seus filhos, que não tem paciência com seus filhos, que grita com seus filhos, que xinga os seus filhos, que com palavras pesadas, né, com palavras torpes, rotula, humilha os seus filhos. Reflete sobre isso um pouco e abandona isso se você tem esse tipo de comportamento. Bom dia também, Noemi, Deus abençoe, querida. E os filhos, né? Cabe também a nós, como pais, educarmos, ensinarmos nossos filhos. Os filhos que estão aqui, não importa a idade. Temos irritado os nossos pais, temos desonrado os nossos pais. Lá em Efésios também diz que para nós como filhos honrarmos os nossos pais. Isso é mandamento por promessa. Filho, filha que honra pai e mãe tem vida longa, vida saudável, vida abençoada. Oi Vera, a graça e a paz também, querida, um bom dia, minha prima, gente. Tenho tido a alegria de ter a participação aqui de algumas primas, pessoas muito queridas, né, que fazem parte da minha história de vida, né, louva a Deus pela vida dessa família que eu tenho. Gente, não podemos viver assim, não podemos permitir um ambiente familiar. Precisamos buscar Deus, buscar a palavra de Deus. Precisamos orar e muitas vezes orar intensamente. Orar lá do fundo do nosso coração para trazer para dentro dos nossos lares e formar lares abençoados. O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que a edificam. Bom dia também, Elis. Alegria tê-la aqui conosco, sua família. Que o Senhor edifique seu lar, o lar de cada um de nós, de vocês, queridos. Então, nessa primeira parte do texto que nós acabamos de ler, eu quero deixar esse comentário. Né? Não dê lugar para isso no seu coração, nem para a sua família. Lembremos-nos aqui da palavra de Deus para o rei Ezequias, através da boca do profeta Isaías. Ele diz assim: põe em ordem a tua casa. Queridos, não é tarde, ainda é tempo para eu e você colocarmos em ordem a nossa casa, para experimentarmos o melhor de tudo aquilo que Deus tem para nós, para você. Amém? Amém? Se você crê nisso, se você concorda, sabe, curte aí, faz um sinal, compartilha, né, também com teus contatos essa nossa aula aqui. Eu vou ler agora o texto que vai do verso 9 em diante, para a segunda parte desta nossa aula, e depois irmos então para a conclusão e a oração. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9, diz assim, ó: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não se passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher angustiada de espírito.
não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando, assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Amém. Amém, queridos. Palavra tremenda essa aqui. Então, na segunda parte do texto, nós encontramos aqui um caminho, né? E nós podemos dizer assim: em Jesus Cristo nós encontramos mais do que um caminho, nós encontramos o caminho que nos aponta as soluções, ou os caminhos que nos levam então à cura, à restauração, às restituições, a experimentarmos as bênçãos de Deus, o milagre de Deus do nosso Pai na nossa vida. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso agora. Amém, Solange? Amém, amados? Quero compartilhar um pouco sobre isso agora com vocês. Você veja aqui que o texto fala e ele descreve um pouco o estado do coração de Ana. O texto fala sobre amargura de alma, que ela chorou muito, que era uma mulher aflita, ela vivia em uma aflição, em uma amargura então contínua. O texto continua e diz que ela também era uma mulher angustiada de espírito, né? O verso cadê aqui? O verso 15 fala sobre isso. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Né? Ela fala do estado do coração dela. Ela fala: é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então, uma mulher que vivia em aflição, em ansiedade, em angústia, em amargura. Esse era o estado do coração da Ana. E deixa eu dizer, quando nós permitimos na nossa vida algumas coisas que vão contrárias à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, quando nós damos o que alguns chamam de legalidade, outros chamam de brecha, mas a Bíblia chama de pecado na nossa vida, o pecado gera isso, o pecado gera angústia, amargura, o pecado gera aflição, tristeza, ansiedade. O pecado gera todas essas coisas. Tanto o pecado praticado quanto o pecado sofrido. Veja bem, o texto não descreve isso, mas o Eucana, o marido de Penina e de Ana, possivelmente também não era um homem realmente plenamente contente ou satisfeito, porque ele convivia num lar onde as suas mulheres viviam num permanente conflito, se ferindo, se ofendendo, se provocando, se irritando. O texto não demonstra que Ana reagia de maneira má em relação a Penina, e eu acredito que ela se contivesse nesse sentido, mas a Penina fazia isso e Eucana percebia, ele tentava compensar isso, dando porção dobrada, né, para a Ana, mas não resolvia. A tristeza de Ana era tamanha que ela não tinha nem fome, ela não tinha vontade de comer, ela não comia, a vida dela era chorar, ela não comia e só chorava. Eu não sei se algum de vocês já passou por um período de aflição, sem vontade de comer e só choro. Sabemos que tem pessoas que reagem diferente, em vez de não comer, comem muito, né? E tentam esconder a tristeza com muito riso e tal, enfim, mas a gente percebe isso aqui nesse texto. O texto fala do estado do coração.
E aqui o Cana, ele ia para o templo, e nessa ida, nessa ocasião, Ana, ela vai até a presença do Senhor, e ela vai fazer algo aqui que vai trazer solução. Que vai trazer a solução. O que ela faz? A Ana, com muita determinação, ela vai chorar diante de Deus, ela vai chorar no altar de Deus, ou seja, ela vai chorar na presença de Deus, ela vai chorar para aquele que tinha a solução para a sua vida, para a sua tristeza, para a sua amargura, para a sua aflição e ansiedade. Ela vai para aquele que poderia resolver. E ela vai ali fazer esta entrega, e nesta entrega daquilo que está no seu coração, ela faz uma promessa a Deus. Ela faz um voto a Deus. Não vou entrar hoje no detalhe nesse voto, a gente pode trabalhar isso numa outra ocasião, e é muito legal que a gente possa trabalhar isso. Mas a Ana, ela faz um voto aqui a Deus, ela promete a Deus que se Deus lhe desse um filho homem, ela não passaria navalha sobre a cabeça desse filho. Ela faz um voto para o filho de nazireado, ou seja, de consagração a Deus desse filho. E ela oferece próprio filho a Deus, que ela o daria para o Senhor, ele pertenceria a Deus. E a gente vê que depois ela vai e cumpre o seu voto. Porque quem faz voto a Deus tem que cumprir o voto. O profeta Isaías, Eclesiastes e outros textos diz que maldito aquele que faz um voto e não cumpre, porque sofre isso. Aquele que faz promessa e não cumpre a promessa que faz, ele sofre as consequências do descumprimento de sua promessa. Não tem como evitar isso, mas deixa eu dizer para você que talvez já fez promessas e quebrou promessas e não cumpriu, mas hoje eu chamo você para as talvez novas promessas ou votos que você já fez diante de Deus, perante Deus. Cumpra esses votos feitos, cumpra essas promessas, receba a bênção de Deus na sua vida, amém? Não viva uma vida amaldiçoada, viva uma vida abençoada por Deus, cumprindo os votos que você tem feito nestes dias para o Senhor, levando eles com zelo. Segue aqui o exemplo de Ana, Ana, ela vai até o Senhor, ela vai até a presença de Deus e ela ora ao Senhor. Diz assim, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Orou ao Senhor e chorou muito. Queridos, ore a Deus. Se precisar, se sentir vontade, chore diante de Deus. Está escrito também que Deus, ele recolhe cada lágrima nossa no seu odre e sabe o motivo de cada uma delas. A Ana, ela movia os lábios, mas não saía som. Ela não emitia palavras, ela só movia os seus lábios. Ela orava silenciosamente com lágrimas. E Deus ouviu esta oração de Ana. E Deus ouviu de tal maneira a oração de Ana que Deus decide responder esta oração de Ana. Esta que era estéril vai se tornar fértil. E Deus vai lhe dar não só um filho, mas filhos. Outra hora a gente vai conversar sobre isso também, pode anotar aí, tá bom? E Ana, então, ela ao estar saindo do templo, ela é exortada pelo sacerdote Eli, que a confunde com uma mulher embriagada, que havia bebido vinho ou uma bebida forte. E Ana vai então derramar o seu coração agora não só para o Senhor, mas ela vai ser também ali honesta com o sacerdote, ou seja, vamos atualizar a linguagem, ela vai falar com o pastor que estava ali, naquela igreja onde ela foi orar, naquela igreja onde ela ia normalmente com seu marido, ou quando possível. Ana vai e abre seu coração, ela fala de como estava, do estado do seu coração para o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli vai dar uma palavra muito simples para ela,
muito simples para ela. E ela vai crer em Deus, e ela vai crer naquele homem que estava ali falando em nome do Senhor, daquele sacerdote, ou seja, daquele pastor. No verso 17 diz que Eli disse para Ana assim: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Ou seja, ela foi consolada na sua alma, no seu espírito. O choro, o rosto que refletia a amargura, a tristeza, a ansiedade, a aflição, este rosto agora resplandecia alegria. O seu semblante já não era triste, o seu semblante já não era mais triste, é um semblante talvez sereno de quem agora encontrou paz. Era um semblante alegre de alguém que agora teve alegria restituída no seu coração. E é isso que o Senhor quer fazer para você, no seu casamento, na sua maternidade ou paternidade, na sua família. Deus quer restituir a você a alegria, a paz. Deus quer, no lugar da ansiedade, te dar paz, no lugar da tristeza, te dar alegria, no lugar da amargura, né, desse sentimento que deixa a alma, a vida azeda. Deus quer trazer doçura. E Deus não só quer fazer isso, Ele pode fazer isso. Já tenho repetido algumas vezes, a pessoa mais interessada em te ver contente, em te ver feliz, em te ver abençoado, não é você, é o Senhor, é o próprio Deus. A pessoa mais interessada e mais desejosa em que você tenha um casamento abençoado, que você tenha filhos abençoados, pais abençoados, uma família abençoada, não é você, é o próprio Deus. E as Escrituras Sagradas nos apontam caminhos para isso. E indo agora para a conclusão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Abre aí rapidinho comigo a carta aos Hebreus, capítulo 12. Muito bem. Abriu aí em Hebreus capítulo 12? Então anota, Hebreus capítulo 12. Capítulo 12 fala para nós de algo tremendo. Nós já ouvimos talvez várias vezes pregações dizendo que nós temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. E isso que diz o primeiro verso: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que professam a fé. O verso 11 cita quem são essas testemunhas. Testemunhas de uma fé viva. Essas testemunhas são pessoas que já morreram, mas a fé deles continua viva. Ô Giovanni, você estava aí também? Que bênção, que bom. Hebreus capítulo 12, verso 1. E aí o texto nos orienta a nós nos desembaraçarmos, nós nos livrarmos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós. E nós estamos falando aqui justamente disso, de pecados que nós praticamos, precisamos abandonar, de pecados que nós sofremos. Por exemplo, a Ana era uma mulher angustiada, era uma mulher aflita, ansiosa, porque ela sofria. Ela estava sendo defraudada por Penina. Penina pecava em ofender Ana. E Ana permitia que esse sentimento de ofensa ficasse dentro do coração dela. E ela sofria as dores disso. E o texto fala sobre isso. Nós vamos nos desembaraçar do peso, daquilo que é pesado. Nos embaraçar do pecado. E correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. O texto continua para nós falando em relação à nossa luta contra o pecado, que nós precisamos resistir. O verso 4 diz assim:
luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Tem que resistir até o sangue. E aí o texto fala que Deus, como pai que ama, ele corrige o filho. O filho que fica sem correção, o texto diz, logo não é filho. Diz assim, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem Ele aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual filho? E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Aquele que rejeita a correção, aquele que não aceita a disciplina do Senhor, aquele que não aceita aprender do Senhor, que não luta contra o pecado, logo não é filho, é bastardo. Mas aquele que aceita a correção do Senhor, ele é filho. Deus corrige o filho a quem ele ama. E amado, Deus está nos corrigindo, Deus está me corrigindo a mim e a você. Deus está nos corrigindo porque o caminho de santidade é o caminho que nos leva a uma vida de paz, uma vida de verdadeira alegria, de experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O verso 11 diz assim, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado, para que aquele que está machucado seja curado. E é isso que Deus, nosso papai, quer trazer e fazer, trazer cura. Tanto cura física, quanto cura emocional, psicológica para a nossa alma. Palavra tremenda, queridos. E eu vou concluindo aqui então com o verso 14 em diante. Olha, o que depender de nós, como está escrito, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, vive em paz com todos. No que depender de você, vive em paz com todos. Aqui a Penina, ela representa aquela mulher que não sabia viver em paz, que provocava, que irritava, que... Entendeu? Mas Ana é aquela que procurava viver em paz. Viu, Márcia? Viu, Célia? Aqui Ana, irmãos, irmãs, Ana é essa mulher que nos dá o exemplo de quem procurava viver em paz e que buscou a santificação. Aí o texto nos adverte dizendo assim, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu vou ficar aqui nesse verso agora. Veja bem, a raiz de amargura, a aflição que estava tomando domínio no coração de Ana, se Ana não fizesse nada, se Ana não entregasse aquela amargura para Deus, se ela não fosse na presença de Deus e derramasse ali a sua amargura, ela ia continuar vivendo como uma mulher amargurada, e isso iria continuar lhe perturbando, e isso iria contaminar as pessoas, seu próprio marido e outras pessoas. Ela iria continuar sem filhos, sem ter uma vida fértil, sem reproduzir, sem gerar filhos. A pessoa que permite a raiz de amargura no seu coração, ela não gera filhos para Deus. Ela fica estéril. Ela se afasta da graça. Ela acaba vivendo uma vida perturbada, sem paz. Ela contamina outras pessoas. Então não deixe a amargura criar raiz no teu coração. Faz como Ana fez.
Busca Deus. Fala com o sacerdote, fala com o pastor, fala com o seu discipulador, com a sua discipuladora. Derrama o teu coração. Ouça a palavra de Deus, creia nela, creia em Deus na sua palavra. E não se turbe o vosso coração. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1, não se perturbe no seu coração, credes em Deus, crede também em mim. A minha paz os dou, não vou lá dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, queridos? Guarda essa palavra. Clama, Senhor, com o fogo do teu altar, queima toda a raiz de amargura no meu coração. Eu venho a ti agora, eu rasgo meu coração, eu entrego minha amargura ao Senhor, os meus ressentimentos, a minha aflição, a minha ansiedade. Senhor, todo o pecado que já foi praticado contra mim, toda a agressão, toda a ofensa que foi praticada contra mim, eu não aceito mais, eu não vou mais carregar isso comigo, eu não vou mais carregar este peso, eu estou me desembaraçando disso agora, em nome de Jesus. Faz essa oração, querido. Se despoja, se libere dessas coisas, desses sentimentos, ou melhor, desses ressentimentos que são nocivos e que foram muitas vezes causados por pessoas do teu próprio convívio familiar. Uma palavra que seu pai possa ter dito, que sua mãe possa ter dito, que o irmão mais velho ou que o caçula possa ter dito, que um primo, um tio, que alguém que exerce autoridade, que mesmo um amigo, aquelas pessoas mais próximas de você possam ter dito e machucou o teu coração, e aquilo continua ali como um ferrão, inflamando, infeccionando. Tira isso, extirpa esse ferrão de dentro do teu coração. Se você não consegue sozinho, peça ajuda, mas não continue sofrendo. Não viva uma vida perturbada. Não viva uma vida angustiada, ansiosa. Permita que o Senhor Jesus, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, permita que Jesus, que é o Pai eterno, te tome nos braços. Permita que Jesus, que é o príncipe da paz, gere sua paz no teu coração. Permite que Jesus, que é o Deus forte, possa te fortalecer. Permite que Jesus, que é o maravilhoso conselheiro, possa te trazer este conselho libertador. Creia nele, creia na sua palavra, amado, e toma posse dela em nome de Jesus. A palavra de Deus, escute aqui o que este seu pastor, com muita humildade, está lhe falando. Queridos, quem sabe uma outra hora eu pudesse testemunhar, mas eu teria muitos motivos irrazoáveis para viver uma vida amarga, uma vida triste. Mas eu pude derramar a minha alma um dia na presença do Senhor. Eu pude me derramar diante dele, chorar diante dele as minhas tristezas, a minha timidez, meus medos, as minhas inseguranças, as minhas ansiedades. Eu pude confessar em arrependimento os meus pecados. Eu passei a andar no caminho de Cristo. E o Senhor tem transformado ainda, porque a gente está sempre em transformação, a minha vida. E aquele que tem feito essa boa obra em mim, que é fiel para completá-la, é o mesmo que faz na tua vida. Filipenses 1,6. Glória a Deus. Quero citar aqui para a gente orar 3 versos, só vou citar. Provérbios 15:13, anota aí, Provérbios 15:13. Jesus salva, né, Giovanni? A palavra salva, salvar, na língua grega, é sozo. E sozo significa salvação plena. Não é só sermos salvos dos nossos pecados e daquilo que nos faz pecar. Não é sermos salvos apenas da ira de Deus, né, do lago que arde com fogo e enxofre, mas é sermos salvos em todos os sentidos, sermos curados. A palavra sozo, ela pode ser traduzida por salvação, mas também por cura. Sozo significa salvar, significa sarar.
a salvação é cura. Então, Provérbios 15:13 diz assim: o coração contente alegra o rosto. Foi o que aconteceu com Ana, ela ficou contente por Deus ter lhe ouvido o clamor e pela palavra que o Senhor lhe deu. E esse coração contente alegrou o rosto de Ana, por isso seu semblante não foi mais triste. Mas o texto diz, mas o coração triste abate o espírito. A Ana vivia com o espírito abatido por causa da tristeza. Naquele dia que ela creu em Deus e na palavra do sacerdote, do seu pastor, o seu coração mudou, já não foi mais o mesmo. Porque é isso que Deus faz, Deus muda o coração. E aí o seu semblante não foi mais triste, né? Amém? O seu espírito que estava abatido agora foi levantado, foi reanimado, foi ressuscitado, né? Graças a Deus. Provérbios 17:22. Provérbios 17:22, anota aí. O coração alegre é um bom remédio. Deixa eu dizer isso para você. A gente precisa de médico muitas vezes, precisa pegar receita, ir na farmácia, comprar o remédio, tomar direitinho o remédio com meio de receita. Mas esse remédio ele vai ser potencializado, ele vai ter muito mais eficácia quando nós experimentamos o bom remédio de Deus. Qual é o bom remédio de Deus? É o coração alegre. O coração alegre é um bom remédio. Mas olha interessante, mas o espírito abatido consome as forças. Mas o coração triste abate o espírito. E o espírito abatido consome as forças. O coração contente alegra o rosto. O coração alegre é um bom remédio. E para terminar aqui, essa série de 3 versos, Provérbios 18:14. Então anota aí, Provérbios 18:14. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Então, mas o coração triste abate o espírito abatido consome as forças. E quem é que pode suportar o espírito abatido? Triste isso. A Ana talvez já não conseguisse mais viver como ela estava vivendo. Tem horas que eu já ouvi pessoas fazendo esse desabafo: não aguento mais a vida que eu tenho, pastor, não aguento mais essa vida. E querido, se você não aguenta mais essa vida que você tem, ou você não aguenta mais algumas coisas que você está vivendo, faz o que Ana fez. Chore e ore na presença do Senhor e creia em Deus, creia na palavra de Deus, entregue-se a Deus e permita que a alegria de Jesus venha ao teu coração e a tua alegria seja completa. O coração contente alegra o rosto. O coração alegre é um bom remédio e o espírito da pessoa sustenta o seu corpo. E nesse caso, o espírito do abatido sustenta um corpo enfermo, mas o espírito da pessoa alegre cura o corpo enfermo. Que o Senhor lhe dê alegria, que o Senhor lhe traga cura. Amém, Rosângela? Amém, Solange? Amém, Célia? Amém, queridos? Eu concluo essa palavra então dizendo assim: tenha paz, viva em santidade, veja a glória de Deus, viva a graça de Deus. Amém, Diné? Viva a graça de Deus. E tenha um coração alegre, abençoado, liberto de todo ressentimento. E que assim o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e o Senhor te sustente com sua destra fiel, e o Senhor te guie pelos caminhos aplainados, e que os caminhos tortuosos o Senhor endireite, que os caminhos
montanhosos, Senhor, o aplane. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te abençoe a você e a sua família. Que o Senhor traga cura agora ao teu coração e traga cura à tua família. Pai, nós entregamos toda tristeza, toda dor, toda angústia que possa estar alojada em algum canto deste coração, dos nossos corações, do nosso ambiente familiar, nas tuas mãos, Senhor. Nós nos entregamos nas tuas mãos e nós entregamos a nossa família nas tuas mãos. Segundo a palavra do salmista, Pai, nós entregamos o nosso caminho, a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro, as nossas coisas, as nossas necessidades em tuas mãos. Confiamos no Senhor, porque o mais tu farás. Glória ao nome do Senhor. Então que assim a bênção de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja conosco e com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Continuamos no próximo domingo, nessa reflexão sobre família. Que as nossas famílias vivam a graça de Deus. Famílias vivendo a graça de Deus. Amém? Aqui a Ana, ela deixou de ser uma mulher triste e amargurada para se tornar uma mulher alegre, né? Uma mulher contente, uma mulher doce, uma mulher que viveu a graça de Deus. Amém, Josi? Amém, Noemi? Que cada um de nós possamos viver a graça de Deus com o coração alegre. Alegria no lugar da perturbação, né, da tristeza. A doçura no lugar da amargura, pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Tenham um bom domingo. Não vamos poder ter o nosso culto presencial hoje por causa dos novos decretos. Continuamos orando, mas não só orando, gente, fazendo a nossa parte para que essa pandemia, para que essa doença seja extinta do nosso meio, das nossas vidas, que é o Covid, com ela tantas outras. Oremos, mas façamos também nossa parte. Use o álcool 70, use máscara, cuide dos ambientes, não aglomere. Amém, queridos? Nosso culto hoje vai ser apenas por live, um culto abençoado, um culto onde nós vamos orar também por famílias de missionários, de pastores, de obreiros, de evangelistas. Estarão conosco hoje no nosso culto o missionário Bruno, o missionário Anderson, compartilhando, testemunhando. Vemos que vamos ter um louvor gostoso, abençoado. Participe também, mesmo de casa, participe do louvor, cante seu louvor junto. Vamos estar conosco hoje às 19 horas nos nossos cultos através das lives, Facebook e YouTube da igreja. Amém, queridos? Beijão no coração, braço apertado para cada um de vocês. Deixa o seu recado aqui. Se essa palavra abençoou você, deixa aí um testemunho, deixa um recadinho também, deixa um abraço para os outros irmãos e irmãs. É muito legal, se você, conforme vai ministrando, eu não consigo enxergar, ver todos que participaram. Então, se você puder deixar um breve comentário, eu ficaria muito contente para poder saber quem é que está aqui conosco na nossa aula. Amém? Muito bem, queridos. Louvado é o Senhor Jesus. Que Jesus, alegria nossa, abençoe você e sua família no restante desse dia. Tchauzinho, amados. Deixa aí o seu link. Até mais, Elígia. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um almoço abençoado, um dia abençoado. Não vamos poder sair de casa hoje. Vamos ter que ficar dentro de casa, né? Mas que dentro de casa mesmo a gente possa curtir o dia de hoje. Tá bom? Quando eu encerrar aqui essa live, compartilha ela com teus familiares, com a tua família. Compartilha ela com teus amigos.
Quem sabe você tem algum conhecido, alguns irmãos, né? Irmãs, alguns primos, alguns tios, né? Tias, alguém que precisa de uma palavra como essa. Manda para eles, tá bom, queridos? Deus abençoe.